boas práticas digitais, né? Estamos gravando aqui a nossa primeira parte da aula de GSO. Bom dia, ou melhor, boa tarde, né? Já passamos do meio-dia, embora a maioria considere boa tarde após o almoço, né? Para quem não almoçou, independente de qualquer coisa, bom dia para quem quiser bom dia, e boa tarde para quem preferir boa tarde, né? Bom, para quem leu a chamada no canal, hoje vamos tratar um assunto aqui que causa, não digo polêmica, mas que causa uma certa curiosidade para alguns, para outros é motivo, digamos assim, de descaso, e, de um modo geral, a diferença entre o alarmismo, né, e o descaso é o conhecimento, a informação. Vamos falar hoje a respeito de atualização e segurança, né? Terceiro episódio da série Configurações do Windows, né? E, como disse, é um assunto aí que tem, digamos assim, dois hemisférios, né? Tem a ala daqueles que não sabem e não querem nem saber, e dormem, né, de forma esplêndida na ignorância, e tem aqueles também que, por outro lado, caem na paranoia digital, né? Nenhuma das duas extremidades, digamos assim, ajuda, né? O correto é você ter o quê? Informação, ter conhecimento, saber o que você precisa fazer para estar minimamente seguro dentro do universo, do contexto da automação, no contexto de sistemas de informação e no nosso universo totalmente conectado, né? Internet, aplicativos, dispositivos, né? Chamados IoT, a internet das coisas. Como é que a gente pode ter, digamos assim, o benefício do uso de todas essas tecnologias estando minimamente seguras, né? Porque 100% seguro ninguém está. Ninguém está. Para estar seguro, como eu sempre digo, a melhor opção seria voltarmos para o útero da mamãe. Lá seria o local mais seguro e sem Wi-Fi. Falou em tecnologia, falou em conexão, sempre há uma margem de erro. Tudo bem? Porém, antes de adentrarmos no assunto de hoje, o que nós fazemos toda semana? Aquele review, né? A gente dá uma relembrada no assunto da aula passada para que a gente consiga, fixar aquele conteúdo que já foi dito, e aí a gente parte rumo ao dia seguinte, que seria a parte de atualização e segurança. Bom, semana passada nós falamos aqui do gerenciador de dispositivos. Lembrando também que eu estou pegando os tópicos, digamos assim, mais relevantes dentro da parte de configurações do Windows, tá? Alguns itens que eu acho que são assim, que eu considere um pouquinho mais simples e intuitivos, talvez a gente não precise aqui, né, dedicar um tempo para explicar aquilo que de alguma forma é óbvio, né? Então eu estou pegando aqui aqueles pontos dentro da parte de configurações do Windows que acredito eu ser assim um pouquinho mais crucial para o funcionamento e para a continuidade desse funcionamento, né? Então, semana passada falamos a respeito do gerenciador de dispositivos, né? E aí, para complementar o assunto, eu acabei não mostrando isso semana passada, mas já postei aqui no canal, que é uma apresentação que está em formato PDF, com uma resumida aí sobre gerenciador de dispositivos, que, como disse, também não é algo complexo, mas, entretanto, todavia, em algumas circunstâncias, faz-se necessário acessar e ajustar algumas configurações do Windows. Então, é legal que pelo menos a gente não fique perdido, à deriva, que a gente saiba como utilizar o gerenciador de dispositivos quando for necessário, tudo bem? Então, apenas para relembrar aí o assunto da aula passada, deixa eu aqui só, primeiramente, óbvio, né, compartilhar a tela aqui rapidinho, antes que eu me esqueça. A pergunta do milênio, né? Estão vendo minha tela aí? Sim, professor. Ok, obrigado pelo retorno. Bom, esta apresentação aqui que eu salvei em formato PDF está à disposição de vocês aí no canal, né? Como disse, semana passada eu acabei não trazendo, na verdade, são muitos materiais que a gente acaba deixando de um semestre para outro, e aí, infelizmente, por mais que a gente procure organizar, depois não acha na hora que precisa, né? Mas já localizei, aqui está, uma resumida sobre o gerenciador de dispositivos, e
paralelamente à apresentação, nós temos aqui, cadê? O gerenciador de dispositivos propriamente dito. Deixa eu perguntar, estão vendo o gerenciador de dispositivos? Eu acabei de alternar minha janela. Chegou para vocês? Sim, professor. Beleza. Não vou repetir na íntegra tudo que foi dito a semana passada, apenas uma breve resumida nesse primeiro bloco, para a gente relembrar isso aqui, que eu considero importante, sim. Então, o gerenciador de dispositivos, conforme já abordado na aula anterior, o nome já diz, né? Todos os dispositivos que você possuir instalados no seu computador, né? Seja porque você instalou ou porque veio de fábrica, aqui no gerenciador de dispositivos você tem a possibilidade de configurar, atualizar, desinstalar de forma lógica. O que é o gerenciamento lógico de um dispositivo? É você fazer este ajuste, esta configuração, através do sistema operacional, através de um requisito de software. E aí, uma coisa muito importante para a gente guardar, né, digamos assim, e procurar, não é memorizar, mas entender de fato. Se eu tenho um componente que está com defeito de funcionamento físico, não há nada o que fazer aqui no gerenciador de dispositivos. Aqui tudo ocorre através do gerenciamento feito pelo sistema operacional, que no caso aqui é o Windows. Se o teu componente está com defeito, está avariado, está com mau funcionamento devido a algum problema físico, eletrônico, acabou. Aí a única coisa a ser feita é substituir o equipamento. Aí como é que eu diferencio um problema lógico, por exemplo, de um driver desatualizado, ou de uma configuração mal feita, digamos assim, com algum conflitinho, de um problema físico? É simples. Quando você chega aqui no gerenciador de dispositivos, por exemplo, e o dispositivo a qual você precisa ajustar nem está sendo relacionado aqui, ou seja, o sistema operacional nem o identificou, pode ter certeza que 90% da chance aí, da probabilidade, é de que ele esteja com um problema físico, algum defeito mesmo. Olha, eletronicamente parou, queimou, fechou curto, alguma coisa nesse sentido, tá? Quando o problema ocorre na esfera lógica, nós chamamos de esfera lógica, tudo aquilo que está relacionado à atmosfera do software. São sistemas operacionais, programas, aplicativos, e aí, aqui dentro do gerenciador de dispositivos, tem um personagem importante, que nós comentamos a semana passada, que é o driver, né, que é o programinha, o arquivo, fornecido pelo fabricante de um determinado dispositivo. Qual dispositivo? Qualquer um. Desde a sua placa de rede, que é como é que eu estou clicando aqui no meu, ó, adaptador de rede, ó. Todas essas propriedades aqui, ó, estão relacionadas ao meu adaptador de rede do meu notebook. Todos os computadores são iguais? Não, obviamente que não. Né? Quem estiver usando, por exemplo, um outro notebook ou um outro computador com outra configuração, as propriedades que vão aparecer aqui, obviamente, serão outras, né? Relacionadas ao que cada um possui, tá? Seu devido modelo, com suas devidas características, enfim. Isso é muito peculiar. Cada computador, mediante os seus componentes internos, vai aparecer uma relação diferente aqui, beleza? Então, aqui, ó, conforme eu posso visualizar no meu gerenciador de dispositivos, não há nenhum problema sendo ilustrado para mim. E como eu disse também na nossa fala na semana passada, nós só adentramos no gerenciador de dispositivos quando alguma necessidade se apresenta, né? Do contrário, não há o que fazer aqui. Não é um local de entretenimento, nem, digamos assim, de arrumar o que fazer para quem não tem, né? Vai arrumar o que fazer em outro lugar. Isso aqui você só usa quando necessário. Bom, e aí, ó, vindo aqui para nossa apresentação, só para a gente pontuar. Primeiramente, eu estou colocando aqui como acessar o gerenciador de dispositivos, né? Bom, tem várias maneiras aqui no Windows. À medida que
as versões do Windows, né, digamos assim, foram evoluindo, essas possibilidades, esses acessos às configurações foram ficando cada vez mais, não vou dizer escondidas, né, mas cada vez mais discretas, né, justamente pelo simples fato, como também já expus para vocês, que o próprio sistema operacional, ele assume essa responsabilidade de configurar, de reconhecer e instalar diretamente, automaticamente, os dispositivos que você, digamos assim, tem disponível no teu equipamento, né? Na hora que você instala o sistema operacional, ele reconhece, ou quando você instala, né, depois, né, um dispositivo, como, por exemplo, eu sempre cito aqui, um fone de ouvido Bluetooth, ou um joystick para game, que provavelmente você vai usar, e se for Bluetooth também, você vai usar aí a conexão USB para o adaptador, e simplesmente quando você conecta, né, esses dispositivos que eu estou citando exemplos, tá? Poderia ser, por exemplo, uma impressora, né? Instalei a impressora, conectei o cabo, automaticamente o sistema operacional vai identificar o dispositivo, vai localizar ou tentar localizar nos seus arquivos de driver algum driver que corresponda às características dessa impressora, ou deste fone, ou deste joystick, ou de qualquer outro dispositivo que você tenha, localizando o driver, conectando o driver ao sistema operacional, ele praticamente faz a instalação, o reconhecimento e disponibiliza o dispositivo para uso. Tudo bem? Então, ele faz isso automático, e a partir do momento que ele faz isso automaticamente, o acesso ao gerenciador de dispositivos e a outras configurações do Windows, que nós ainda veremos, né, nas aulas seguintes, elas ficam mais discretas, não ficam escondidas, mas elas não ficam mais expostas como ficavam em versões anteriores, aonde você, com 2 cliques, chegava nesse tipo de acesso aqui. Por exemplo, atualmente no Windows 10, você já percorre um caminho um pouquinho diferente. Eu estou citando uma forma aqui, tá? Mas vocês podem localizar de outra maneira também o gerenciador de dispositivos. Então, enfim, nós temos várias opções, né? Eu costumo clicar aqui no iniciar, conforme está na apresentação, acesso às configurações, e lá eu digito, né? Gerenciador de dispositivos, pronto. Ou clicar com o botão direito aqui, ó, no menu iniciar. Ó, você clica com o botão direito no menu iniciar, ó, e já aparece aqui, ó, gerenciador de dispositivos. Pronto. Outra maneira, tá? Então, não existe uma única forma de chegar num determinado recurso do sistema operacional. Você tem vários. Aí cabe a cada um, digamos assim, utilizar da forma que achar mais pertinente. Perfeito? Bom, as exibições, as indicações do gerenciador de dispositivos, que é importante a gente relembrar aqui para seguirmos adiante, né? Então, recurso do sistema operacional, que é responsável por fazer ajustes, configurações, instalações aqui no seu equipamento, atualizar driver, desabilitar dispositivo, desinstalar dispositivo, verificar se há alguma alteração, ou seja, algum conflito, algo do tipo, e as propriedades que, se você precisar acessar, e eu vou dizer para vocês, tá, gente, em, sei lá, 30 anos usando isso aqui, você só mexe nisso quando precisa, tá? Agora, atualizar um driver, opa, ocasionalmente você pode precisar, né? Embora, muitas vezes, o próprio sistema também faz isso, mas quando não faz, você vem aqui e atualiza. Alguns dispositivos são muito importantes você atualizar a parte de driver. Um deles, né? Quem gosta de games aí e tem, por exemplo, aquela GPU astronômica no computador instalado, com recursos assim de renderização avançadíssimas. Se você não instalar o driver pessoalmente e deixar o driver automático do Windows, você não terá o retorno em termos de desempenho que este tipo de componente tem para oferecer, né? Porque aí é um uso específico, aí é um uso voltado para performance, alto desempenho. Nesses casos, vem aqui no gerenciador de dispositivos e instala o driver. Ou nem precisa entrar no gerenciador de dispositivos. Você acessa o site do fabricante e baixa o driver, a instalação do driver, executa no teu computador e está feita
a instalação correta do driver, e a partir daí você terá, por exemplo, esta placa de vídeo, esta GPU, funcionando com toda a sua potência. Então, esse é um caso clássico onde faz-se necessário, sim, instalar o driver no modo direto, né? Você mesmo instalando e você mesmo configurando as possibilidades de uso, por exemplo, de uma placa de vídeo, mediante o tipo de jogo que você quer jogar e mediante o equipamento que você tem. Não vamos entrar neste viés agora, né? Não vamos pegar este caminho, porque isso aqui vai longe, né? Utilizar uma placa de vídeo com, por exemplo, uma GPU de alto desempenho, num computador com configurações moderadas, precisa ter um ajuste aí para que você consiga ter, vamos lá, né? Um equilíbrio funcional do equipamento. Aí, como eu digo sempre, né? Não há milagres. O que você precisa ter é coerência tecnológica também, né? Da mesma maneira que uma andorinha não faz verão, uma placa de vídeo de alta performance sozinha também não fará. Ok? E olha ele aqui, o driver, né? O tão falado driver, estamos falando de drivers aqui diretamente ou indiretamente já há algumas semanas. É uma palavra que volta e meia vocês ouvem, né? Eu pronunciando. Então, driver, por que eu forço o R no final, né? Não estou aqui fazendo nenhum tipo de ironia, brincadeira, não é isso, é porque nós temos os drivers, que é o que é um drive? Drive é um dispositivo de entrada e saída. Driver, com R, é um arquivo fornecido pelo fabricante de um dispositivo. Por exemplo, eu posso ter um drive de CD. O que é o drive de CD? É o dispositivo onde você pode colocar um CD para leitura. Eu tenho, por exemplo, tinha, né, no passado, drive de disquete. Hoje não se usa mais disquete, a gente usa o quê? Quando usa, né? Poucos computadores hoje têm leitores de CD. Então, a diferença do drive para o driver é que o drive é um dispositivo para entrada e saída de dados. Um leitor de CD e de DVD é um driver, tá ok? O driver, com R, é o arquivo fornecido pelo fabricante, como já falamos aqui inúmeras vezes. Então, aqui tem a definição, né? A atualização de driver é uma possibilidade, é um caso de uso necessário do gerenciador de dispositivos, tá? Desabilitar o dispositivo em alguma ocasião, se você precisar, caso esteja apresentando algum problema ou algum outro dispositivo esteja funcionando mal e você suspeita que os dois estão, digamos assim, conflitando, o que é muito raro. Hoje em dia isso não acontece mais, tá? Isso é coisa do passado. O que é conflito de dispositivos? É quando dentro do sistema operacional, o sistema operacional ele acaba associando esse dispositivo ao mesmo mecanismo de conexão, por exemplo, com o funcionamento na sua placa-mãe, as portas lógicas aí. E aí ele acaba usando a mesma via de conexão, então quando um funciona, o outro para. Hoje em dia isso é muito difícil de acontecer, tá? As configurações internas de uma placa-mãe, quando ela vem de fábrica, ela já praticamente elimina isso. Dificilmente hoje, pela arquitetura de funcionamento de uma placa-mãe de computador, você vai encontrar esse tipo de problema. Pode acontecer? Pode, mas é cada vez mais improvável, repito, pela arquitetura através da qual os dispositivos são fabricados e principalmente pela arquitetura das placas-mães, que já são produzidas justamente para isso, né? Elas não possuem, por exemplo, uma porta USB, tem várias. Então, não tem como, praticamente, você ter um conflito de porta USB numa máquina com 4, 5. Não tem mais. Isso hoje é muito raro. Desinstalar o dispositivo, às vezes está com algum problema de reconhecimento, você desinstala e instala novamente, ou desabilita e liga o computador de novo, reabilita e volta a funcionar. E são alternativas, são situações que podem, não significa que vão ocorrer. Como eu disse, cada vez mais o sistema operacional gerencia isso para vocês. Eu estou apenas dizendo possibilidades, caso aonde este uso possa ser necessário. Alterações de hardware, né? Verificar se há algum problema de funcionamento em algum dispositivo, que de repente não está funcionando como você gostaria. E aí, quando isso acontece,
muitas vezes a questão não é física no hardware, não é nenhum problema com o dispositivo, mas é com o driver, que precisa ser atualizado ou até instalado na sua totalidade. Algumas das alterações de funcionamento de equipamento estão associadas, às vezes, ao driver que não está atualizado ou, porventura, não está completo. Tudo bem? Seguindo aqui para as indicações aqui. Outras informações, isso aqui é o principal aqui, né? Sempre, né, que vocês estiverem, por algum motivo, né, acessando o gerenciador de dispositivos para tentar corrigir alguma coisa, algum mau funcionamento, e se depararem com esses dois ícones aqui, ó, ou ponto de exclamação ou ponto de interrogação, que na semana passada acho que eu mostrei um X para vocês, né, que estava naquela imagem que eu localizei na web, que era um alerta crítico do gerenciador de dispositivos, mas geralmente a gente encontra essas duas indicações, né? Quando vocês estiverem acessando, por exemplo, o gerenciador de dispositivos, e aqui nesta relação dos dispositivos vocês encontrarem ou um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação, isso é um alerta que o gerenciador demonstra de que algo não está de acordo. O ponto de exclamação significa que o dispositivo foi identificado, porém, alguma coisa impede o seu funcionamento da melhor forma. O ponto de interrogação significa que esse dispositivo, até ele foi detectado, mas o sistema operacional não identificou que tipo de dispositivo ele é. Veja bem, uma coisa é você detectar que tem algo instalado ali, outra coisa é você saber o que é. Então, ele sabe que tem algo instalado, ele detecta a presença, porém ele não pode identificar. Daí surge o ponto de interrogação. Quem és tu que estás aqui no meu sistema operacional? Identifique-se. Algo mais ou menos assim. E, por consequência, se ele detecta e não reconhece, dificilmente ou pouco provável que esse dispositivo funcione. E aí você vem até o gerenciador de dispositivos e se depara com esta ilustração. Opa, eu preciso fazer alguma coisa. Provavelmente reinstalar o driver ou atualizá-lo. Tá? E se nenhuma dessas alternativas resolver o problema, pode ser um problema físico no dispositivo e aí tem que se trocar o dispositivo. Mas vou além, né? Dificilmente, gente, quando o dispositivo está com algum problema eletrônico, né, ele é detectado. Quando tem um problema eletrônico, ele nem em ponto de interrogação aparece, ele não consta na lista. Porque, ou seja, ele já, enfim, avariou, não está passando ali corrente elétrica, ele não existe perante o dispositivo, porém, perante o sistema operacional, tudo bem? Então, fiz essa revisão aqui no primeiro bloco, para que no segundo bloco a gente comece aqui já falando a respeito de atualização e segurança. Aí é o seguinte, tirem as crianças da sala, vamos falar de segurança da informação, segurança da internet, porque estamos falando do Windows, tá? A nossa aula aqui não é de segurança da informação, mas já que vamos falar a respeito de atualização e segurança, que são duas coisas que estão diretamente ligadas no sistema operacional, segurança em relação a quê? Eu tenho que estar seguro sobre que tipo de ameaça? Então, para falar de segurança, eu preciso comentar também do que incide sobre a segurança. E aí é onde a coisa pega. E isso nós falaremos depois do intervalo, tudo bem? Em relação a esse breve review, alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? A parte de driver, deixei a apresentação para vocês com os termos. Beleza, então. Bom, então sendo assim, como estamos aqui meio-dia e 27, vamos dar aquela pausa para o almoço, para quem for almoçar, e às 13h30 a gente retorna para falarmos aqui a respeito de segurança, atualização
e segurança. E aí a gente dá uma pincelada sobre o cenário da segurança da informação do modo geral, algumas coisas aí que são preocupantes, outras que são realmente muito preocupantes. E aí, vamos apresentar esse universo para vocês aqui, tudo bem? Então, até já, depois do almoço, nós retornamos aqui às 13h30. Pessoal, até daqui a pouco. Beleza, tchau, tchau, prof. Tchau, tchau.